Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje nós vamos para a correção de exercícios. Então, naquele mesmo processo, pegando os livrinhos de vocês, abrindo nas páginas 19 e 20 para acompanhar a nossa correção. E sempre lembrando do lápis, da borracha, aquela folha em branco, se precisar fazer alguma anotação. Antes de chegar na correção, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós estudamos em relação a gráficos. Então, vamos lá. Lembrando, gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos. Então, nós temos diversas formas de expressar alguma coisa, seja através de um texto escrito, de um desenho ou de gráficos. Uma vez que nós estamos trabalhando com dados ou valores numéricos, é interessante trabalharmos com gráficos pela facilidade de interpretação deles. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são aqueles que nós vimos, colunas ou barras, de linhas ou circulares, que nós também chamamos de pizza. Os principais elementos com que estão no gráfico são números, título, fonte, nota, chamada e assim por diante. Então, vamos entrar agora no nosso estudo e relembrar muita coisa que nós estudamos. Eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu fiz essa tabela onde eu tenho o nome de alunos e suas notas bimestrais. Então, tem o João, que tirou 10, a Maria, que tirou 9, o José, 8,5, a Ana, 10 e assim por diante. Então, eu tenho de um lado os meus alunos e do outro as notas bimestrais de cada um. Para facilitar a visualização dessa tabela, eu montei gráficos. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, eu montei este gráfico, que são as notas dos meus alunos. O que nós vamos perceber? Que aqui na vertical, eu tenho uma coluna, que é chamada de notas, que vai de 0 até 10. E na horizontal, eu tenho aqui uma linha, que são os alunos. Então, eu tenho duas informações, notas e alunos. E aí nós vamos fazer análise desse quadro, deste gráfico. O que ele nos mostra? Que a sala teve um bom rendimento. Por quê? Que todos tiraram acima de 6. Então, aí já temos uma boa visualização do andamento da sala. Aí nós vamos analisar cada aluno. Qual foi o aluno que teve uma nota menor? Nós vamos perceber que é o Lucas. Por quê? Porque a sua barra é uma das menores. Ela está um pouquinho acima da linha do 6, ou seja, da nota 6. Então, ele está com uma nota entre 6 e 7, e nós vimos que a nota dele seria 6,5. Aí nós vamos visualizar que há 3 barras que são iguais. As 3 estão na linha do 10, que foram as notas máximas. De quem? Do João, da Ana e do Gabriel. Ok? Então, vocês perceberam o quanto nós conseguimos puxar de informações desse gráfico? Esse mesmo gráfico, agora, eu fiz em linha. Então, nós vamos perceber que são as mesmas informações, porém representadas de uma outra maneira, através de uma linha mostrando o andamento da sala. Mais uma vez, nós vamos visualizar que a nota menor, que é esse pontinho que está na linha, e a nota menor é a do Lucas, porque esse ponto está quase próximo do 6. Ele tirou um pouquinho acima do 6. E os 3 pontos que estão na linha do 10 são as 3 notas de quem? Do João, da Ana e do Gabriel. Então, aqui nós temos novamente as informações na vertical, que são as notas, e na horizontal, que são os alunos. E agora, esse nosso gráfico que nós chamamos de pizza, que é semelhante a uma pizza fatiada. Então, aqui, novamente, nós temos uma legenda ao lado, onde cada cor representa um aluno. Então, nós vamos analisar a cor e analisar a sua fatia. Então, nós percebemos que o João, a Ana e o Gabriel estão com as fatias maiores. Nós temos ali o Rui, que está bem próximo também, porque ele ficou entre 9 e 9,5. E nós vamos visualizar que a fatia do Lucas é a menor,
porque ele tirou a menor a menor nota da sala. Então, conseguiram visualizar as informações que nós buscamos através de um gráfico? Nós temos mais gráfico para estudar. Agora, este, que é um gráfico em barras ou colunas, ele representa as despesas domésticas por mês de uma determinada família, de uma determinada pessoa. Então, vamos verificar as informações contidas nele. Nós temos, na vertical, valores que vão de 0 a R$ 300. Na horizontal, eu tenho aqui um período de meses, janeiro, fevereiro e março, um trimestre. E ainda temos as legendas, que nos mostram o que significa cada barrinha. Então, na barra azul é entretenimento, diversão. A laranja, supermercado. A cinza, despesas domésticas. E a amarela, transporte. Então, vamos ver quais análises que eu consigo visualizar. Em janeiro, qual foi o menor gasto desta família? O gasto em transporte. Qual foi o maior? Na questão do supermercado, ok? Aí nós vamos passar para os outros meses. Qual foi o mês que teve maior gasto em supermercado? Nós vamos perceber que é março, porque a barrinha ultrapassou R$ 250, sendo que nos outros meses ela não chegava a 250. Em março, houve mudanças em relação a janeiro? Sim, houve maior gasto na questão de entretenimento, houve maior gasto na questão de supermercado, e houve maior gasto em relação às despesas domésticas e houve maior gasto em relação a transporte. Em fevereiro e março, o que nós vamos perceber? Que em março, houve maior gasto em supermercado, porém houve uma diminuição do gasto em despesas domésticas e também em transporte. Então, a gente consegue visualizar todas essas informações dentro de um gráfico. E agora, um gráfico de linhas, que está representando a audiência em milhares, né, a audiência dessas emissoras de TV ou rádio. Então, eu tenho as informações na vertical e tenho as informações na horizontal, que é um período da semana. O que nós temos aqui? Analisando qual é a rádio ou a TV, o canal de TV, que teve menor desempenho, menor audiência. Nós vamos perceber que é a RTP2, que quase se manteve reto, não teve audiência nenhuma. Qual é que teve maior audiência na quinta-feira? Nós vamos perceber que é a laranja, que é a TV1. A SIC teve quedas? Sim, teve quedas na terça-feira, teve quedas na quinta-feira, mas reagiu na sexta, sábado e domingo. Então, são essas análises que nós conseguimos puxar dentro de um gráfico. E aqui nós temos o que chamamos de legenda, que vai identificar o que representa cada linha. E agora, um gráfico em pizza. Fizeram uma pesquisa perguntando às pessoas entrevistadas qual era a preferência por modalidades esportivas. Então, nós vamos visualizar que 40% dessas pessoas entrevistadas preferem futebol, pois é a nossa fatia maior. Nós vamos perceber que a menor está em natação, com 10%. E, numa fatia menor ainda, outras modalidades que não estão aqui nesta pesquisa, tá certo? Então, aqui o gráfico em pizza, onde nós conseguimos perceber nessa porcentagem qual é a preferência por modalidades esportivas. E aqui, mais uma vez, a nossa legenda, que vai indicar o que representa cada cor desta fatia. Tranquilo até aí? Se não estiver, me procurem depois para esclarecimentos. E agora nós vamos para o livrinho de vocês. Há esse gráfico para fazer esta análise. Leia o título de uma reportagem, a linha fina e o gráfico que acompanha. Cada vez mais velha, a população brasileira chega a 208 milhões. Projeção do IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o país terá mais idosos que jovens em 2060. Então, o IBGE, ele fez o que é essa projeção? Um cálculo antes de acontecer. Através das pesquisas, eles vão fazendo
análises e fazem essa projeção, um estudo do que pode vir a acontecer. Então, nós temos o gráfico, nós vamos perceber que ele está em barras. Quais as informações que eu tenho? Aqui, a quantidade em porcentagem, que é referente à expectativa de vida da população brasileira. Aqui, uma média feita entre homens e mulheres. E aqui embaixo, eu vou ter um período que vai de 2018 a 2060. Então, vamos para a correção. Qual é a população representada no gráfico? Essa aqui era bem fácil, é bem clara, que é a população brasileira. Então, esse estudo foi feito no Brasil. Qual é o período representado na amostragem do gráfico? Então, nós vimos que há um período de tempo, de anos, que é de 2018 a 2060. O que indica o número 208 milhões no título da reportagem? O número de habitantes no Brasil em 2018. Qual é a palavra que possibilita concluir que a informação numérica presente no título é atual em relação à data de sua publicação? É a palavrinha chega, ou seja, a forma verbal chega. A população chega a quase 208 milhões, ok? 6. O número acima das colunas do gráfico indica a expectativa de vida da população. O que significa expectativa de vida? Pesquise e registre o significado. Não sei se vocês tiveram curiosidade de buscar, ok? Quem não teve, eu trouxe aqui uma resposta. Então, o que é essa expectativa de vida? Trata-se do número médio de anos que a população de um país viverá se forem mantidas as mesmas condições de vida desde o momento do nascimento. Então, são feitas pesquisas, né? São feitas análises que eles vão vendo como as pessoas estão vivendo de acordo com as condições de vida. E ali se faz um cálculo médio desse tempo. Então, é isso que nós chamamos de expectativa de vida. Na linha fina, a palavra projeção permite concluir que os dados de 2020 a 2060 são uma estimativa do que pode vir a acontecer, ou seja, uma projeção, uma dedução, ou os dados desejados para a população brasileira. Então, nós temos ali uma estimativa. 8. Seguindo a leitura do gráfico da esquerda para a direita, pode-se concluir que a expectativa de homens e mulheres aumenta ou diminui? Justifique sua resposta. Aumenta, porque ela vai sair de 76,25 e vai subir para 81,04 anos. Então, a gente percebe que houve um aumento, uma coisa positiva na visão das pessoas. Entre 2018 e 2060, de quanto será o aumento da expectativa de vida segundo a projeção do IBGE? Aumenta em 4,79 anos. Então, nós vimos que inicial nós tínhamos 76,25 e finalizamos com 81,04. Então, basta pegar 81,04 e subtrair 76,25. Aí nós chegamos nesse resultado de 4,79 anos. Reescreva na forma de texto as principais informações presentes no gráfico. Então, nós tivemos uma representação através de um gráfico. Então, agora nós vamos transpor essas informações através de um texto. Então, não sei o que vocês fizeram, mas eu trouxe um exemplo para que vocês possam entender. O IBGE, ou seja, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma projeção da expectativa de vida da população brasileira, que é o estudo, é o foco, né, da análise do IBGE. Em 2018, a expectativa de vida do brasileiro era de 76,25 anos, que nós vimos na primeira barrinha. Essa expectativa aumenta nos anos seguintes, devendo chegar em 2060 a 81,04 anos, que é a última barra do gráfico. O aumento nesse período, portanto, é de quase 5 anos. Então, na subtração que nós fizemos anteriormente, nós vimos o resultado, 4,79, que aqui eles jogam de quase 5 anos. Até aí, tudo bem? 11. O que difere o gráfico do texto escrito?
porque muitas informações são apresentadas em forma de gráfico. O gráfico, como nós vimos, apresenta informação de forma mais visual do que o texto escrito, como a tabela dos alunos que eu fiz. Nós temos uma visualização muito maior do que se eu fizesse um texto escrito. Por isso, esse formato é adequado quando se pretende expor informações numéricas. E aqui acabou a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham seguido direitinho, que vocês tenham feito as correções necessárias. E se surgiu alguma dúvida que isso é normal, vocês vão me procurar depois para que nós possamos esclarecer. Combinado? Então fica aqui um grande abraço do professor Renato. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!